da fundação, no tipo da pavimentação, se vai poder pôr lombado ou não, tudo que interfere nos exames dos laboratórios, nos ensaios que hoje o laboratório faz. Deixar da lei não ter essa sensibilidade de ter um decreto regulamentando posterior como que vai fazer essas análises nessa região tão sensível, é a gente virar as costas para um tamanho investimento a nível federal, que nós temos 4 no mundo e Campinas tem o privilégio de ter um laboratório de micropartículas. A gente não pode, a lei, simplesmente virar as costas para tudo isso. Como nós também não podemos, dentro da lei, que é uma lei de uso-ocupação do solo, entender que há necessidade de uma governança, de uma gestão. Ela precisa, sem dúvida disso, né? Isso vai ser um outro do terceiro pilar. Nós estamos trabalhando com 3 pilares. É a lei de desocupação do solo, a discussão desse grupo que vai fazer a gestão, que inclusive é um conselho que hoje já tem, que é o RIDES, porém não abraçou a expansão, tá? E dentro desse conselho formado, existe a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é na presença dela, né, da Adriana Flores, que é representante do município. E ela que vem fazendo a interface com o mercado imobiliário, com o conselho, né? E eu acho que esse é um pouquinho dessa nova discussão que a gente está iniciando. Na verdade, a gente tem muitas coisas que a gente amadureceu, mas agora nós precisamos avançar nessa situação de que você realmente colocou, de fomentar esse grupo, de articular com o mercado, de articular com a Unicamp, no desenvolvimento, de buscar recursos a níveis estaduais e federais para fomentar toda aquela infraestrutura. Tá? Pode complementar. E aí, uma outra coisa que eu queria também ressaltar, que dentro do projeto de lei, esses projetos eles vão ter uma prioridade de análise, para justamente não cair na rotina. Como nós fizemos com a região central, nós estamos montando uma equipe para que esses projetos estruturadores, eles tenham uma celeridade. A gente sabe que a secretaria precisa avançar muito, a gente tem muito gargalos de processos parados, de muita demanda, estamos incentivando, desburocratizando o fluxo, o processo, mas a gente sabe que precisa melhorar. Ainda não está bom, o que a gente tem feito tem dado alguns resultados, mas precisamos avançar porque foram muitos anos que a gente acabou abandonando a secretaria em todos os aspectos, em termos de desburocratização, de rever seus fluxos, de contratação de pessoas. Inclusive 14 funcionários estão sendo contratados nas secretarias e vão tomar posse em janeiro. Então, nós estamos passando por um processo de transformação dentro da secretaria e tem muito dado resultados aí positivos. Lógico que a gente precisa melhorar e esse é um dos grandes projetos que a gente tem, sim, estruturados dentro do plano diretor. Não só como polo central, que é a região, que a gente entregou um projeto de lei da reabilitação do centro, das edificações, como um polo tecnológico. Esse é um projeto de visão de futuro, de um adensamento daqui 20 e 30 anos, porque depende do mercado. E aí eu faço um gancho com a questão do pavimento. Se o mercado entender que na modelagem urbanística não é 7, é 8, é 10, desde que a gente tenha a coerência, nós vamos estudar. Aqui é um processo de construção. Então, a secretaria, ela tem pensado, sim, no seu planejamento futuro. Nós estamos planejando uma área totalmente abandonada, uma área que está tudo como zona de atividade econômica, e é uma iniciativa, né, que isso estava arquivado na gestão passada, e o Dr. Dário retomou esse estudo. Você mesmo presenciou isso no início da gestão do Dr. Dário, quando você era presidente, né, da IMA. Então, e desde já a gente não parou mais desde o ano passado. Então, só para acalmar aí, né, os nossos anseios, realmente não é um projeto que a gente vá ter resultados daqui 2, 3 anos, porque isso é um processo de transformação, tanto cultural quanto da sociedade, e o mercado também vestir a camisa dizendo, olha, aqui a gente consegue realmente, o famoso, fechar as contas, não com loteamento fechado, murado, porque se quiser isso vai fazer do outro lado, na região do Alphaville. Nós queremos que Campinas seja um laboratório vivo, um ecossistema de ciência e tecnologia, que a gente fomente nós como um polo de tecnologia, que Campinas tem total know-how para isso. Né, de ser uma cidade atrativa economicamente e tecnologicamente, de tantos hubs que a gente tem dentro desse quadrilátero, aí, desse quadradinho, tá bom? Laura, por favor. Peraí, a Erika vai complementar.
Não, só queria falar duas coisinhas. Primeiro, que nós temos, eu não me ative aos detalhes das diretrizes, mas nós temos algumas outras ligações que não somente pela Ricardo Benetton, que é a avenida que você cita, que para até mesmo a rodovia, né? Então nós temos algumas outras ligações previstas, não são tantas, porque nós não temos tantos caminhos livres ainda, né? Então as diretrizes viárias que nós temos são importantes que a gente consiga conseguir essas vias, a implantação dessas vias, porque são as formas de acesso que a gente tem. Mas é uma preocupação que foi considerada, sim, é uma angústia nossa essa questão do trânsito lá também. Tá? E com relação à fala do professor Eduardo, obrigada, foi super importante a sua participação, né, no começo do nosso trabalho. Realmente, o professor Eduardo Coelho ficava falando, vocês precisam ter a cabeça mais aberta, vocês precisam... a gente tem tido essa... Sai da caixinha, vocês têm que sair da caixinha. É verdade, a gente precisa mesmo sair e entrar na coisa prática, então ouvir a experiência de todo mundo é importante. Mas a gente quis mostrar essa coisa, a interligação de todas as questões, porque se a gente olhar os estudos, são 5 pavimentos. A gente já colocou 7 para tentar sair um pouquinho da caixinha. E a ideia é que a gente, não tendo o recuo, a gente saia dessa conta atual do mercado. Quer dizer, hoje, uma área de tantos metros quadrados, eu não conheço essa conta, né, mas eu imagino que ela seja assim. Hoje, eu tenho 200 metros quadrados de terreno, como eu tenho que ter recuo, então me sobra tanto, então tenho que ter tantos andares. A gente não tendo recuo, a coisa já muda. E a gente entendendo que aqui o perfil da população que vai morar é diverso do restante da cidade. O que a gente imagina? A gente imagina que aqui vai ter áreas de estudantes, moradias para aquelas pessoas que vêm fazer consultoria na região do CPQD, vêm fazer estudos no laboratório síncrono. Quer dizer, a gente está imaginando moradias diferentes dos padrões que a gente tem no resto da cidade. Porque no resto da cidade a gente já tem no resto da cidade, né? Então, essa área de lazer gigantesca que a gente tem em alguns condomínios, super legal para um perfil de uma família que vai morar. Talvez aqui o perfil seja outro. E aí a conta muda, porque à medida que você aumenta o número de unidades, eu brinco que ao invés de um prédio magro alto, vai ser um baixinho mais gordinho. Mas a ideia é a gente pensar nessa conta, não estou dizendo que a gente está certo nem o senhor está errado, mas pensar nessa, fechar a conta aí, com essa ideia que a gente está propondo, tipologias diferentes de construção. E essa contraposição entre o RIDS e o PIDS, na verdade, eu acho que a gente tem um casamento entre o RIDS e o PIDS, porque as propostas foram criadas de forma, desde o início, muito com a mesma base, com os mesmos conceitos. A questão é que o RIDS vai buscar implantar o Master Plan, e aquela parte ao norte vai acompanhar esse desenvolvimento, porque ela é uma expansão, né? Então a ideia é que ela vai acompanhando o que o RIDS vai conseguindo. A gente até coloca mesmo Fazenda Argentina como âncora. Obrigada. Laura? Bem, boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer alguns comentários que espero que a mesa possa ir para a gente criar um diálogo, do ponto de vista de 3 visões que eu posturo, posições em que eu posso me colocar. Em primeiro lugar, eu sou professora da PUC de Campinas e fui consultora da equipe que apoiou a equipe coreana no desenvolvimento do plano do RIDS. E tive a oportunidade de participar da visita à Coreia, a Seul e aos centros de alta tecnologia de lá. Por outro lado, eu sou membro do suplente do CONDEMA. Obrigada. Sou suplente do CONDEMA representando a PUC de Campinas, então também tenho esse lugar de reflexão, né, sobre como me posicionar frente à proposta. E, como cidadã moradora de Campinas, eu também vejo uma série de aspectos que são importantes de considerar. Em primeiro lugar, como cidadã, me preocupa essa visão de
esse projeto, esse perímetro, ser como se fosse um perímetro excepcional de um futuro que só alguns poderiam ser proporcionado. Veja, o problema de calçadas foi super bem descrito pela Érica, os problemas de dificuldades de trânsito, por falta de transporte coletivo de qualidade, são gerais, né? E são mais graves, na minha opinião, até em outras regiões da cidade, onde a dependência do transporte coletivo é muito maior. Então, eu vejo com uma preocupação, vejo com alegria a proposta, mas no sentido de que esses parâmetros novos deveriam estar sendo discutidos para uma revisão geral da forma de pensar os empreendimentos e a ocupação humana em Campinas, pensando num futuro de mudanças climáticas, e aí entrando no nosso papel enquanto Condema, né, questão de riscos em relação a mudanças climáticas, essa discussão sobre a verticalização, ela tem muito a ver com riscos de falta de energia, portanto os prédios serem mais baixos, de você ter mais espaço para a convivência humana, e por isso essa questão da densidade não ser, eu acho que a palavra mínima aí talvez seja importante ser mantida, porque a densidade de Campinas é baixíssima, né? E nesse sentido me preocupa a grande oferta de terrenos para uma urbanização desse padrão, sendo que Campinas já tem um grande número de vazios urbanos, já com infraestrutura, que poderiam ser utilizados. Então, eu acho que a expansão em direção a norte, já chegando em Jaguariúna, ultrapassando o acelerador de partículas, que é uma área realmente, como foi descrito, muito delicada, né? Deveria ser, na minha opinião, repensada. Essa discussão, ela inclusive foi essa questão da grande expansão urbana, da baixa densidade, da existência de muitos terrenos ainda já disponíveis para o mercado imobiliário e da falta de transporte coletivo estruturante nessa proposta, que são as ligações, né, porque essas pessoas que vão trabalhar nesse lugar virão de onde? Né? Irão para onde? Então, isso já foi colocado no diálogo entre a prefeitura e as equipes que trabalharam nessa proposta ao longo do primeiro semestre. Daí, na nossa visita, acho que ficou bem patente, né? Muitas das imagens que vocês viram, tem uma linda avenida com o recuo do prédio e tal, e o metrô embaixo. Então, com o metrô embaixo é confortável, é de qualidade de cidadania adequada, você você ter restrições ao número de vagas, você ter esse tipo de desenho urbano, previsão, né? Do ponto de vista da viabilidade, eu entendo que vocês estão hoje apresentando, mas a revisão do plano diretor, né, da lei de zoneamento, melhor dizendo. Mas ficou bem claro, como vocês já colocaram, que é necessário pensar na questão dos incentivos tributários, de toda uma questão de viabilização, né, dos investimentos públicos para isso, e da gestão, de como vai ser a articulação de aprovação de projetos, de aporte de recursos, né? Eu gostaria de deixar registrado aqui a proposta que já apareceu em outros momentos também, de nós fazermos uma operação urbana interfederativa, que seria um mecanismo mais amplo, adequado para que proprietários, prefeitura, nível estadual, nível federal, possam discutir que recursos vão ser alocados para isso, porque nós estamos... essa proposta, qual que é a importância dela desde o CEATEC? É desenvolver um polo de alta tecnologia, né? É você associar pesquisa, ensino e desenvolvimento econômico de um interesse do país. Então, para isso, você precisa ter essa articulação. É muito perigoso
de novo, como foi no caso do CETEC, porque pode estar fadado ao fracasso, né? Você ter somente um projeto de zoneamento, somente uma legislação de uso do solo que vai apoiar uma proposta tão abrangente e tão importante. Obrigada. Obrigada, Laura. Mais uma segunda pergunta e a gente fecha essa rodada. Oi, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Meu nome é Gabriela, estou aqui hoje representando o CPQD e a minha dúvida é direta e reta. Eu queria saber qual que é o plano para as empresas que já estão implantadas e consolidadas hoje nas LEVs. Qual? Qual que é o plano para as empresas que já estão consolidadas hoje nas LEVs? Bom, então vamos falar um pouquinho do que a Laura trouxe. Obrigada, Gabriela, pela presença. Laura, realmente é isso que a gente quer buscar, esse laboratório vivo, né? Da gente trazer essas novas práticas urbanas e essas experiências. A partir do momento que a gente tem ali um laboratório que a gente possa trazer o mercado imobiliário a pensar a cidade para as pessoas, com qualidade urbanística nos seus projetos, a ideia é que isso a gente dissemine para o restante do território. Por isso que nós resolvemos parar um pouco a revisão da 208 esse ano e focar nessa centralidade urbana que o plano diretor trouxe, para que a gente pudesse também amadurecer, se nos capacitar, fazer as viagens que a gente fez, inclusive para a Seul, trouxemos aquele seminário Urbanismo Inovador com experiências de Palhoça e Pedra Branca, que é no Brasil, que traz todo esse conceito da cidade voltada a essa qualidade de vida, ao cidadão, ao pedestre. Então, isso fez com que a gente também amadurecesse muito para iniciar a revisão da 208 ano que vem. A gente sabe que a secretaria, embora ela é grande, mas com uma equipe muito pequena, a gente tem que focar, né? Então, hoje, esse ano, os grandes projetos que a gente está entregando é a discussão em relação ao centro, ao polo tecnológico, né? A questão também dos projetos do pátio ferroviário. Então, a gente tem uma equipe pequena. Nossa equipe de planejamento são 4 arquitetas lá, né? Então, é complicado, embora o doutor Dário sabe que está precisando contratar mais funcionários, estamos contratando. Assumi a secretaria em novembro do ano passado, a nossa dotação orçamentária para esse ano já estava no limite, então não conseguia fazer suplementação, e nós conseguimos suplementar para o ano que vem. Então, está aí, né, a todo um empenho até do secretário de Finanças em ajudar a Secretaria de Planejamento no remanejamento dessas dotações. Então, a ideia é que dentro do CEATEC a gente possa expandir esse conceito, que outros empreendimentos que estão vindo, tá, eles disseminem essa questão cultural. Nós temos 2 grandes projetos de loteamentos que estão saindo nesta concepção, de fio subterrâneo, de jardim baseados na natureza, trabalhando com 17 objetivos da ONU, trabalhando com fruição pública, testada ativa, nada, né, murado. Nós temos 2 grandes projetos de secretaria nesse conceito, fora do CEATEC. Então, isso é uma questão de comportamento, é uma questão de mercado, entender que projetos de qualidade arquitetônica, que façam interface com a cidade, isso traz uma qualidade. Então, eu espero que o que a gente está fazendo realmente no RIT seja uma pequena semente que a gente está implantando na questão do novo desenho urbano de Campinas. Tá? Que isso nós vamos assistir daqui a alguns anos. Nós trabalhamos numa cidade que é uma metrópole, a gente sabe que ela é grande e que isso se consolida não no estalar dos dedos, né? É um processo de aprovação, é um processo de implementação, é um processo cultural da própria desenho urbano que nós estamos construindo. Tá? A questão da operação urbana, a gente entende para isso, né, a gente sabe que precisa avançar muito nessa discussão. Essas áreas de propriedades particulares estão, a maioria, na parte do RITS, com protocolos dentro da secretaria, e tem esse anseio do mercado de querer empreender. A área de propriedade particular, lá é SAI, e a partir do momento que a gente possibilita esse desenvolvimento, em paralelo a gente vai construindo, se é uma operação urbana, nada impede deles também fazerem. E isso já começar a fomentar esse ecossistema, esse adensamento, essa ocupação. O que eu não posso é congelar mais todo aquele território, por muitos anos que está congelado,
sem a gente também desburocratizar. Porque era sempre assim, o CETEC está lá, nunca ninguém fez nada, nunca ninguém reviu a legislação, nunca ninguém trouxe parâmetros mais flexíveis para... Está aí a lei. Vamos abraçar, vamos empreender, o mercado está aí, quer investir, o mercado tem bancos internacionais que podem investir. Então, deixar que o mercado também se movimente. Né? Se isso der certo, pelo menos tem uma lei de base. Tá? E a decisão do prefeito de não incluir na lei de desocupação a questão tributária é que são objetos distintos, como a gente também tem feito em outras situações. Porque se o mercado conseguir fundos de investimento e viabilizar, e eu tiver algum questionamento tributário na mesma lei, eu travo uma coisa, a outra situação não anda, a lei de desocupação do solo. Então, vamos trabalhar em conjunto, todas as legislações, buscando um único foco, que é fomentar aquele desenvolvimento. Para isso, tem políticas públicas setoriais, não só do Ciência, Tecnologia e Inovação, como uma lei de incentivos e como a lei de desocupação do solo. E isso vai fomentando esse desenvolvimento. O que não podemos é esperar mais algum tempo, no sentido de que tem grandes investimentos acontecendo em volta e a gente acaba perdendo esses investimentos para a região. Eu vou passar para a Érica responder o que a Gabriela falou, tá bom? Que tem um artigo específico na lei falando disso. Então, obrigada pela pergunta. A gente tem um artigo previsto, assim que a projetinho de lei estiver disponível, você vai poder ver certinho lá, mas a ideia a gente tem nessa região todas as empresas que ali estão edificadas em gleba. Ninguém parcelou. Mas elas já estão lá, o município já deu alvará, PABITS, etc., com base na lei da época, né? Então, a ideia é que permaneçam com essa mesma condição, porém com o coeficiente de aproveitamento dado naquela ocasião. Então, tinha 0,6% de ocupação, porque era o coeficiente 1 vezes 0,6 por estar em gleba. Então, a ideia é essa. Mas agora na minha região eu consigo chegar no 1,5, eu gostaria. Tudo bem. Aí você vai doar áreas públicas e vamos fazer um estudo com base na lei atual. Então, tem a possibilidade de permanecer como está sem mexer. Agora vai ampliar, quer se valer do coeficiente novo, que é maior, mais atrativo. Então, entra-se com a questão de doação de áreas públicas, etc., para que, aos poucos, a gente consiga resgatar tudo que a gente não obteve para o município. Obteve é um termo errado, né? Tudo que não foi destinado como área pública para o município. Nós tivemos várias vezes no CPQD conversando, entendendo as dinâmicas lá de dentro. E eu acho que é um instituto que está muito aberto a todas as nossas propostas. Então, a gente continua aqui à disposição para continuar conversando, tá bom? Depois que vocês lerem a lei. E só dando um complemento aí, isso é um retorno do questionamento que nós estamos tendo do Ministério Público. Nós temos o questionamento desses grandes empreendimentos empreenderem em gleba e também a questão da gente não ter a classificação de quais são as empresas de ciência, tecnologia e inovação que podem ser instaladas no polo. Aí nós iniciamos um trabalho com a IMA no passado, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as meninas inclusive estão aqui, obrigada aí pela presença. E essas tecnologias, como elas mudam, nós vamos regulamentar por decreto. Então, nós trouxemos na lei todas as tecnologias de IoT, tudo que envolve, né, a internet, essas classificações, e deixando esses canais para um decreto. Porque, às vezes, ele é baixa, média em comodidade, daqui a pouco ele é baixo, daqui a pouco ele sobe para alto, e fica toda hora a gente tem que submeter um projeto de lei. Então, a gente deixou isso, foi uma decisão em conjunto, inclusive, na época, com os técnicos. Mas isso é para também responder o questionamento do Ministério Público, que quais são as empresas que poderiam ser instaladas dentro do CEATEC 2, antigo CEATEC. Então, é um retorno que nós estamos dando de que aquilo que já está tem o direito adquirido por estar, porém, agora tem uma nova legislação, eu quero me beneficiar. Então, para que a gente não seja questionado futuramente, a gente achou esse meio termo de que, olha, você vai ter um potencial maior, eu quero inovar tudo isso, então vamos fazer um TAC, um termo de acordo de compromisso para cada gleba que foi empreendida, que está lá, inclusive, no inquérito, tá? A gente tem todos eles citados, para que a gente possa buscar um meio termo, né? Então, a gente buscou
um meio termo aí para poder equilibrar os grandes questionamentos que a gente tem do Ministério Público de empreendimentos em gleba na região do CETEC 2. Tá bom? Mas a gente está à disposição aí para conversar e a gente ver a melhor forma possível também de achar. É uma proposta, né? A gente está trazendo para discussão aí, tá ok? Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. A gente finaliza com você, Marco Aurélio. Obrigada. Ah, e a Tereza. Aí a gente encerra, porque já são 4h15 e 4h30 a gente tem outra reunião. Vamos lá. Ei, boa tarde, meu nome é Alessandra. Eu tenho uma dúvida em relação ao... Alessandra. É da Tenda. Da Tenda. Quando vocês mostraram a mancha, você mostra a parte de baixo do CETEC 2, que é ZAI, e a de cima de expansão, que já tem ZM1 hoje. Nesse zoneamento futuro, quando que a gente vai ter acesso ao OCA dessa parte de cima? Para quanto ele vai? Porque projetos que estão em andamento dentro da prefeitura, eu entendo que a gente vai ter que trabalhar com 2 estudos, imaginando em que momento a gente pode migrar para esse novo regramento. Né? Tá. Você não estava ontem na reunião, né, das entidades. Então, tá bom, não tem problema, a gente repete. O que acontece? Na expansão urbana, ela recebeu um zoneamento diferenciado do polo tecnológico, porque era na Lei 208. Então, a 208 trouxe essa expansão, não observou que aquela inserção de área foi para um objetivo específico que está no plano diretor, que é fomentar a expansão do polo tecnológico. Então, aquele zoneamento não coaduna com todo o desenvolvimento que nós estamos fazendo. Porém, nós temos que respeitar os protocolos que estão em andamento. Então, na lei vai trazer uma transitoriedade. Se você tem um protocolo, está em processo de discussão, está em análise, está aprovado, tem a certidão de diretriz urbanística, é óbvio que a lei está aqui, ela está pronta, ela está auto-aplicada. Não é para uma ineficiência nossa, da demora da análise ou do projeto, que a gente vai proibir vocês de implementar aquilo que está protocolado, correto? E tem o cadastramento, tem que estar aprovado nessa discussão, ok? Porque nós não temos problemas com relação a essa... o processo de cadastramento não tem problemas com relação a isso. A gente está tendo alguns problemas na questão fora do perímetro urbano, nos processos de cadastramento da expansão urbana, que tem um probleminha na lei que nós já estamos tentando resolver. Mas aí é dentro do perímetro, então não tem problema de cadastramento. Então a lei vai trazer essa transitoriedade, ok? Tá? Marco Aurélio. Boa tarde a todos. Primeiro, eu sou Marco Aurélio, fui coordenador, fundador do LIDES pelo Unicamp no passado. E eu queria primeiro parabenizar, Carol, eu acho que o abraço que a cidade deu para o tema desenvolvimento sustentável é muito bacana. Eu acho que, no fundo, é abraçar uma agenda mundial da ONU sobre o tema e transformar essa ideia para uma ideia de criar inovação para o tema de desenvolvimento sustentável é muito bacana. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos indo numa direção muito boa e que a cidade deveria estar feliz com essa estratégia. E eu queria lembrar o início desse projeto, que foi como é que o BID entrou nesse projeto. O BID, quando ele entrou, ele foi uma visita, na verdade, que o representante do BID fez para o Unicamp, na gestão do Marcelo Nova. E eu apresentei o LIDES, que estava no início, dentro da Fazenda Argentina, era exclusivamente de Argentina, na Fazenda Argentina. E nessa conversa ele disse o seguinte: a sustentabilidade está colada na presidência do BID. Então, nós temos interesse em financiar esse projeto, porque esse tema é um tema, é uma preocupação mundial e a gente gostaria de ver isso evoluir. No momento seguinte, vocês convocaram a gente para uma reunião sobre o CETEC 2 e, na ocasião, eu chamei a atenção de que existia esse projeto dentro da Unicamp e que nós poderíamos ampliar o projeto para todo o território do CETEC. Você estava nessa reunião, você abraçou imediatamente esse assunto, falou: vamos em frente, que isso é uma coisa boa para a cidade. O prefeito Santoro, na época, abraçou isso com muito carinho também. Aí vem a minha pergunta. A minha pergunta é o seguinte: ficou claro para mim, naquela ocasião, que o BID estava interessado na fase 2. A colocar $1 milhão no projeto era importante para eles, mas não era o mais importante.
o mais importante, tanto que eles pediram uma carta do governador do estado de São Paulo e uma carta do prefeito, Fizemos. não sei se você lembra. Lembro, nós assinamos. Vocês fizeram uma carta, onde a gente dizia, olha, a cidade está interessada na temática do desenvolvimento sustentável e o governador do estado de São Paulo também. Isso aconteceu, e aí a minha pergunta é o seguinte, o que vai acontecer? Fantástico o que está acontecendo, mas o que vai acontecer? Como é que nós vamos trazer o BID para dentro desse projeto para fazer aquilo? Ótimo, até bom, até porque você foi, né, o propulsor de tudo isso, Marcorelli. Eu acho que você tem uma grande contribuição no início de todo esse projeto. Merece palmas. Merece palmas. Fico muito contente e muito honrada da sua presença, embora a gente teve muitas discussões, mas que nunca a gente levou para a questão pessoal. Tem maiores, né, carinho por você, maior apreço, maior... e você deslumbrou aquilo de uma forma que ninguém tinha visto, sabe? Você foi um idealizador com uma visão totalmente fora da caixinha. Então, assim, meu eterno agradecimento a você, né? A gente sabe que as construções internas dentro da prefeitura às vezes não vai com uma ótica muito técnica, às vezes tem umas questões políticas e a gente às vezes acaba, eu como técnica também, tendo que acatar algumas decisões políticas, né? Então, isso faz parte dentro de um processo da prefeitura, mas o que aconteceu? O BID veio, fez toda a consultoria, está entregando aí os projetos que a Laura vem participando, e no final, dia 15 de outubro, e nós estávamos na Coreia, eles queriam assinar um segundo acordo, tá? Só que este acordo geraria um investimento de 7 milhões, mais ou menos, vocês não me corrijam, acho que era por essa ordem, mas era de financiamento à prefeitura, teria que ter uma capacidade de endividamento com relação ao financiamento dessa segunda fase. E essa segunda fase não era nem obras de infraestrutura, era para se discutir uma governança. Porque nós estávamos também no período de eleição, que nós estamos, né, vivenciamos. Então, não existiu do BID nenhuma sinalização, olha, essa segunda fase já é para a gente sentar com o governador, que nós estávamos em processo de eleição, para firmar qualquer acordos internacionais de investimentos em infraestrutura que sustentasse até uma operação urbana consorciada. Foi por isso que o município, e nós 3 secretários, há um mês atrás, falou, olha, não é o caminho ainda da operação urbana, nós estamos vendo um processo político, nós não temos investimento, o que o BID nos ofereceu nesse momento ainda é estudo, para se discutir uma consultoria de uma governança, que isso ia suscitar, inclusive, a continuidade dos profissionais envolvidos, da DOM, do escritório CRIS, coreano, enfim. Então, os secretários de finanças conversaram com o prefeito, Adriana Flores, porque essa questão da governança está na pauta deles, 2, né? Então, se decidiu não prosseguir. Foi aí que nós decidimos, então, encaminhar o projeto de lei, assim que a gente voltasse da Coreia, para que o mercado abraçasse o projeto, fomentasse o desenvolvimento, enquanto, paralelamente, a gente se restabeleça politicamente no novo cenário ano que vem, com a presidência aí do governo federal e o governador estadual assumindo, para a gente retomar essas discussões de investimentos na região, tá bom? Mas é esse cenário aí que suscitou, tá bom? Obrigada. Tem mais alguma pergunta, Tereza?